Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui mais uma vez para a sequência da leitura bíblica em 100 dias. Hoje, dia 8 de setembro de 2024, dia 70. São 70 dias ininterruptos de leitura bíblica. Uau! Parabéns para você que chegou até aqui. Você que está chegando a primeira vez, aproveite para inscrever-se no canal, curtir, mandar isto para alguém. Lembre-se, através do seu compartilhamento, alguém poderá ser salvo. Se você lembrar, a palavra de Deus registra que certa vez havia um homem, um eunuco, lendo um texto de Isaías e ele não entendia, mas ao ler, chega a Filipe e, trazido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, lhe informa o que está escrito ali, lhe dá esclarecimento à luz da palavra e ele é salvo. Através de você compartilhando a palavra, alguém pode ser salvo também. Aproveite essa oportunidade para compartilhar. Mande nos grupos e assim por diante. Bênção de Deus, bênção de Deus. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós, pela vida, pela saúde, pelo vigor. Obrigado pelos amigos, pelos familiares, pelos parentes, pelos colegas, por todos. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Fala, fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Segundo os Coríntios, capítulo de número 6. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Glória a Deus! Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo, fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir, passamos fome, mostramos que somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos que a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar, com a mão esquerda para defender. Servamos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamam, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Que, queridos coríntios, falamos a vocês com toda a honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abra o coração para nós. Não se ponha em julgo desigual como os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essa promessa,
purificamos, claro, segundo os Coríntios capítulo 7, amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Peço-lhes que abra o coração para nós. Não prejudiquemos ninguém, não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionam alegria, apesar de todas as nossas aflições. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou ainda por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus produz arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram tudo o necessário para corrigir a situação, portanto, não lhes escrevi para falar a quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmo como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes, divertido, alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele o quanto me orgulhava de vocês e que vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade. Ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando se lembra de como vocês todos lhes obedeceram e receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico feliz por ter plena confiança em vocês. Segundo os Coríntios, capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio da igreja da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que eu os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam
em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando o que façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação dos outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico por amor a vocês, ele o fez pobre para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir a contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igual agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo o que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. E em outra ocasião, eles terão fartura e poderão partilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolhem, nada sobrou. Para aqueles que pouco recolhem, nada faltou. Agradeço a Deus, porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitassem outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los, como ele estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como um pregador de boas novas. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levarmos a oferta, um serviço que visa gloriar o Senhor e mostrar nossa disposição de ajudar. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Tomamos cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, estamos enviando com eles outro irmão que muitas vezes deu prova de seu bom caráter e que em várias ocasiões e de diversas maneiras demonstrou enorme dedicação, e por causa da grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quando aos irmãos que acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem diante deles seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão ao elogiar vocês. Segundo os Coríntios, capítulo 9. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos e também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão, que vexame seria para nós e ainda mais para vocês se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim,
Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve contribuir em seu coração quanto dar. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Segundo os Coríntios, capítulo 10. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me considerem fraco pessoalmente e duro apenas à distância quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo a motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. E depois de vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoas, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se juntam
julgam tão importantes ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida. Só mostramos como somos ignorantes. Não nos orgulhamos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulhamos apenas do que aconteceu dentro do limite da obra que Deus nos confiou, que inclui o nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por eles. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se amplie os limites de nosso trabalho entre vocês. Então, poderemos anunciar as boas novas em outros lugares para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território dos outros. Como dizem as Escrituras, quem quer orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Segundo Reis, capítulo 25. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até anoitecer e fugiram pelos portões entre os dois muros até atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e alcançou nas planícies de Jericó, pois todos seus soldados haviam abandonado e dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Riblá, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhes arrancaram os olhos e prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônico na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu que alguns dos mais nobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze da frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze, a grade, a tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para a bacia, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários, as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata.
Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas, o mar, a bacia, os móveis para lavar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze do alto de cada coluna media 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias, 3 dos principais guardas das portas, dentre o povo que ainda estava escondido na cidade. Levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário comandante do exército, que era encarregado de alistamento dos soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradan, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Riblá, e ali Riblá, na terra de Amate, rei da Babilônia, mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispa. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Sereá, Seraías, filho de Netofatita, Tanumete, Jezanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispa e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito com medo de que os babilônios lhe fariam. No 37º ano do exílio de Jeoaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim, em lugar das roupas de prisioneiro. Permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. E assim o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto da sua vida. 1 Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os descendentes de Ramá foram Seba, Dedã, Cush,
também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafituitas, Patruzitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Gergazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Jater e Mas. Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Selef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Abal, Abimael, Seba, Ofer, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, mais tarde chamado de Abraão. Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Esses são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbeel, Mibissão, Mismã, Dumá, Massa, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos que Quetura, concubina de Abraão, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Jeatã, Kenaz e Amaleque, que nasceu de Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Missá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori, Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá, Aná. Os filhos de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Zã foram Uz e Arã. Estes são os reis que governavam a terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bozrã, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Haddad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Haddad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sanlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo de Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aqubor, foi seu sucessor.
Quando Baal-Hanã morreu, Hadade foi seu sucessor da cidade de Paú. Sua mulher era Metabel, filha de Metrade, neta de Mesabe. Então Hadade morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timná, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mizar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Asser. Judá teve 3 filhos com Betsua, sua mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etam, Emã, Calcol e Dardá. 5 ao todo. Os filhos de Carmi se chamava Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etam foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jeremiel, Roão e Caleb. Roão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, um dos líderes de Judá. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Aminadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozen e o sétimo Davi. As irmãs dele se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jeter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amassa. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba, com Geriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Gessur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois de Esrom morreu, na cidade de Caleb e Efrata, sua esposa Abia deu à luz a um filho chamado Assur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. A Tara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jerameel, foram Mas, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. Os filhos de Abissur, com sua esposa Abiail, foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim.
Selede morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter, Jonatas e Jeter. Morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jeramel. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jara. Sazã deu uma de suas filhas em casamento a Jara, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Sismai, Sismai gerou a Salum, Salum gerou a Jecamias, Jecamias gerou a Elisama. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jeramel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zif. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Meressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem, Semá. Semá gerou Rão. Rão gerou Jorqueão. Requem gerou Samai. Filho de Samai se chamava Maom. Maom foi pai de Bet-zur. Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Mozá e Gazés. Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá, Saafé. Maa, outra concubina de Caleb, deu à luz Seber. Tiraná também deu à luz a Saaf, pai de Madinamã, e Sevá, pai de Maquibenã, e Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Aquissa. Todos esses foram os descendentes de Caleb. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Criat Jearim, Salmã, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram povo de Aroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Samateus, os Miraeus, os quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salmá foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote, Bet-Joabe, a outra metade dos Manaatitas, os Zoreus, e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas, os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai do clã de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Estes são os filhos de Davi, que nasceram de Hebron. O mais velho era Amon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi, nascidos em Hebron, onde ele reinou por 7 anos e meio.
Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém, foram Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Betseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho, Joanã, segundo, Joaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Joacás. Os sucessores de Joaquim foram seu filho Joaquim, seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias. A irmã dele se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Assubá, Uel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezed. Os filhos de Ananias foram Pelatias, Jesaías. Os filhos de Jesaías foram Refaías. Os filhos de Refaías foi Inã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías. Os filhos de Ratus, Igal, Bariá, Nearias, Cefate, 6 ao todo. Os filhos de Neraías foram Elioenai, Ezequias, Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 4. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Umai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Gezer, Isma e Idibás. Sua irmã Azelelponi, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Todos estes foram descendentes de Ur, filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temeni, Astari. Elá deu à luz a Zerete, Izar, Etã e Cós, antepassado de Anube, Zobeba, e todos os clãs de Aarel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel. Como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer. Guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu seu pedido.
Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teiná. Teiná gerou Air-Naás. Esses foram os habitantes de Recá. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Atati, Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gearazim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zif, Zifá, Tiria e Azareel. Os filhos de Esram foram Jeter, Mered, Éfer e Shalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz a Jared, pai de Gedor, Éter, pai de Secó, e Jecutiel, pai de Zonoã. Mered também se casou com Bitia, filha de Faraó, e ela lhe deu filhos. Esposa de Odias, era irmã de Naã. Um dos seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simeão foram Amnon, Renã, Ben-Anã, Tilom, e os filhos de Ize foram Zoete, Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa. Os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Serefe, que governaram Moabe e Jazub-Leém. Estes nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gederá, que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jarid, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibissão e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém, Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor, até Baalat. Esse era seu território e esses nomes eram listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janlequer, Josam, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia,
Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito, mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura dos pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região, destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã, dos Meunitas. Hoje não resta vestígios deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Sir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías, Uziel, filhos de Ize, destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitaram ali e habitam ali até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relação com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não apareceu nos registros genealógicos como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio governador para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertencia a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal, Berá. Berá era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Os parentes de Berá, listados em seu registro genealógico de acordo com seus clãs, foram Jeiel, chefe, Zacarias e Bilá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende a Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para leste, na direção do limite do deserto, que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerreavam contra os agarenos e os derrotaram. Então, passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bazã, e Safã o segundo no poder, seguido a Genai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jocã, Zia, Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gizissaí, filho de Jado, filho de Bus-Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe de seus clãs. Os aditas habitavam na terra de Gileade, em Bazã e seus povoados, em toda a região de pastagens de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroão, rei de Israel. Havia 44.760 homens aptos para a guerra no exército de Ruben e Gade.
da meia tribo de Manassés. E da meia tribo de Manassés eram todos hábeis no combate, armados com escudos, espadas e arcos. Guerreavam contra os agarenos e contra Getur, Nafes e Nobade. Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu suas orações, pois confiaram nele. Assim, os agarenos, todos os seus aliados, foram derrotados. Tomaram dos agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles até que foram levados para o exílio. A meia tribo de Manassés fora numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes e grande reputação e chefe de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis a Deus de seus antepassados. Adoraram a deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Síria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativo os membros das tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Alá, Abor, Arã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Maraiote, Maraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Amias, Amias gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote do templo de Salomão, construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Uquias, e Uquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Malen, Muzi. Estes foram os clãs dos levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeá, Terai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amazias, Aimote, Eucana, Zufai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, Abias, o segundo. As gerações dos descendentes de Merari foram Mali, Libi,
Libine, Simei, Uzá, Simei, Axias e Asaías. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo da tenda do encontro até que Salomão construiu o templo do Senhor de Jerusalém. Realizavam o seu trabalho de acordo com as normas que lhes havia sido transmitidas. Estes são os homens que serviam ali junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. Os antepassados de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Jerão, Eliel, Toá, Zuf, Eucana, Maate, Amassai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Abiasaf, Coré, Issar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simei, Micael, Baaseias, Malquias, Etini, Zerá, Adaías, Zetan, Zimá, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etan, do clã de Merari. Os antepassados de Etan foram Quise, Abdi, Maluque, Azabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Somente Arão e seus irmãos descendentes serviram na função de sacerdotes, apresentavam as ofertas do altar do holocausto no altar de incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo, faziam expiação por Israel conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abissua, Buque, Uzi, Zeraías, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Amaías. Este é um registro das cidades do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom, em Judá, os antepassados ao redor, mas aos campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor: Hebrom, uma cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Judá e Bet-Semes. E o território de Benjamim receberam Gibeon, Gibá, Alemete, Anatote, cada um com sua pastagem. Todos os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades do território de Issar, Aser, Naphtali, da região de Bazã, Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 19 cidades nos territórios de Ruben, Gad e Zebulon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagem aos levitas. As cidades dos territórios de Judá, Simeão, Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens: Siquém, uma da cidade de refúgio, na região montanhosa de Efraim, Gezer, Jocmeão, Bet-Euron, Aijalon, Bet-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de meia tribo de Manassés: Aner, Bileam, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam nas cidades de Golã, de Bazã, Astarote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Issacar receberam Quedes, da Berate,
Ramote, Anem, cada uma com suas passagens. No território de Asser receberam Massal, Abdon, Ucoque, Reob, cada uma com suas passagens. No território de Naftali receberam Quedes. Na Galileia, Amon e Kiriataim, cada uma com suas passagens. As demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Joquiné, Carta, Rimon, Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, de fronte com Jericó, receberam Bezer, cidade do deserto, Jaza, Quedemote, Mefaate, cada uma com suas pastagens. No território de Gade, receberam Ramote, em Gileade, Manaim, as Esbom, Jazer, cada uma com suas pastagens. 1 Crônicas, capítulo 7. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube, Sinron. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Shemai, Ibissão, Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. Filhos de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael e Obadias, Joel e Isis. Os 5 foram chefes dos clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. No total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar eram de 87.000. Todos eles foram listados no registro da genealogia. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total dos homens aptos para a guerra desses clãs era 22.034, conforme listado nos registros da genealogia. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Oenai, Onri, Jeremote, Abias, Anotote, Elemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total dos homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era 2.200, conforme listado no registro da genealogia. Os filhos de Ael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs foram 17.200. Os filhos de Ir foram Supim. Upim, filho de Er, foi Uzim. Os filhos de Naftali foram Jazel, Guni, Gezer, Silém. Todos eles foram descendentes de Bilá, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina arameia, foram Asriel, Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquim se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofeade, que só teve filhas. Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz a um filho e deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Séres. E os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. O Amolequete, irmã de Maquir, deu à luz a Izode, Abiezer, Maalá. Os filhos de Semide foram Aian, Siquém, Lac e Ainão. Os descendentes de Efraim foram Sutele, Bered, Tati, Eleada, Tati, Zebade, Sutela, Ezer e Eleade. Estes 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores dos arredores de Gade. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo.
seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha chamava Será. Ela construiu as cidades de Bet-Aron Baixa, Bet-Aron Alta e Uzen-Seerá. Os descendentes de Efraim foram Zaifá, Rezef, Telá, Taã, Ledã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel, seus povoados ao sul, Naarã, a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém, seus povoados a norte, até Aía, seus povoados ao longo da divisa de Manassés. Ficavam as cidades de Bet-San, Tanak, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Aser foram Iná, Isvá, Isvi, Berias. A irmã deles se chamava Será. Os filhos de Berias foram Eber, Malquiel, pai de Bizavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer, Otão. A irmã dele se chamava Sua. E os filhos de Jaflete foram Pasaque, Bisbimal, Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Rogá, Jeuba, Arã. Os filhos de Elen foram Somer, foram Zofá, Imna, Seles e Abal. Os filhos de Zofá foram Sua, Arnafer, Sual, Beri, Ira, Bisrer, Ode, Semar, Silsa, Itran e Beerá. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa, Ara. E os filhos de Ula foram Ara, Aniel, Rizia. Cada um desses descendentes de Aser foi chefe de um clã. Eram todos filhos, homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era 26 mil, conforme listado nos registros genealógicos. 1 Crônicas, capítulo 8. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Ará, o quarto Noa, o quinto Rafa. Os filhos de Rafa foram Adar, Gerá, Abiú, Abissua, Naamã, Auá, Gerá, Sefufa, Urão. Os filhos de Eude, chefe dos clãs, habitavam em Gabá, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eude foram Naamã, Aías e Gerá. Gerá que os exilou foi pai de Uzá e Aiude. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas, Uzim e Bará, teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz Josabe, Zibia, Mirma. Todos esses foram chefes de clãs. Uzim, esposa de Saarim, deu à luz Abitube, Eupal. E os filhos de Eupal foram Eber, Missã, Semede, que construiu cidades de Ono e Lode, com seus povoados, Berias, Semã. Todos eles foram chefes dos clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gade, Aion, Sisaque, Jeremotes, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias, Jobabe foram filhos de Eupal, Jaquim, Zicre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate, foram filhos de Simei, Ispan, Eber, Eliel e Abdon, Zicre, Enã, Ananias, Elão, Antotias,
Ifidias, Penuel foram os filhos de Sazaque, Sansarai, Searias, Atalias, Jazrecias, Elias, Zicri foram os filhos de Jorão. Esses foram os chefes dos clãs, conforme listado nos seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Giel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, seu filho mais velho, Abdon, e os outros filhos de Giel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nebade, Gedor, Aiu, Zacarias. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximas uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas chamava Mefibosete, que gerou Mica. Filho de Mica foram Pitom, Meleque, Tetareia, Acaz gerou Jada. Os filhos de Jada foram Alamete, Asmavete, Zinri gerou Moza gerou Binéia gerou Refaías gerou Elezá gerou Azel teve 6 filhos, Azricão, Bucru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos foram filhos de Azel. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro chamava Ulão, o segundo Jeús, o terceiro Elefelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros, valentes, arqueiros, habilidosos. Tiveram muitos filhos, netos, 150 ao todos. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi listado nos registros da genealogia dos livros dos reis de Israel. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados, ao regressar às suas propriedades e suas respectivas cidades, foram sacerdotes, levitas e servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros da tribo de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá, do clã dos Silonitas. Alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos, do clã dos Zeraitas. Alguns dos que voltaram foram Jeú e seus parentes. Ao todo foram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Mesulão, dos filhos de Odavias, filho de Asenua, Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnis. Todos esses homens foram chefes dos clãs, estão listados nos registros genealógicos, e todos voltaram, 956 famílias da tribo de Benjamim. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Jedaías, Jeoiaribe, Joaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jorão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Ao todo voltaram 1.760 sacerdotes, foram chefes dos clãs dos homens de muitos capazes, eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Absabias, descendente de Merari, Baquebacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, filho de Berequias, filho de Azar, filho de Eucana, que morava na região de
Netofate. Dos guardas das portas que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã, seus parentes. Salum era chefe dos guardas antes da época, eram responsáveis da porta do rei ao lado do leste, eram guardas das portas do acampamento dos levitas. Salum era o filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário com seus antepassados. Haviam guardas na entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas. O Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas daquele tempo. Foram listados nos registros da genealogia dos seus povoados os antepassados que haviam sido nomeados por Davi, por Samuel, o vidente, porque era um homem de confiança. Esses guardas das portas de seus descendentes, conforme a divisão, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, a leste, a oeste, norte e sul. Seus parentes, os povoados, vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por período de 7 dias. Os 4 primeiros guardas das portas dos levitas eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas, pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir sua porta todas as manhãs. Alguns dos guardas da porta foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiram tudo o que retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios dos usuários e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso, especiarias. Era o sacerdote, porém, misturava especiarias. Matitias, levita, filho mais velho de Salum, coraíta, era encarregado de assar pães para a oferta, e alguns membros dos clãs de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos dos chefes de famílias levitas moravam no templo, eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam o serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém, eram chefes das famílias levitas, listados como os líderes nos registros genealógicos. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa chamava Maacá. Seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos, Jeiel, foram Sur, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aiu, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab, Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete, Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Patiton, Meleque, Tereia, Acaz gerou Jadá. Os filhos de Jada foram Alemete, Asmavete. Zinri gerou a Moza gerou Binéia. E o filho Binéia gerou a Zefaías. Filho Zefaías gerou Eleazar. O filho Eleazar gerou Azel. Estes foram os 6 filhos de Azel: Aslicão, Bucro, Ismael, Searias, Obadias, Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. Abacuque capítulo 1. Essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei que ver estas maldades para sempre? Por que precisei assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que o justo, e com isso a justiça é corrompida.
Observem as nações ao redor, olhem e admiram-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditam, mesmo que alguém lhes tratasse. Estou lá levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo, conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade, decidiram por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que o leopardo, os mais ferozes que o lobo ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindo de longe. Uma águia, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como vento no deserto, ajuntam prisioneiros como fossem areia, zombam de reis e príncipes, desprezam todas as suas fortalezas, constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam, passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo para nosso pecado, mas tu és puro e não suporta a vez o mal. A opressão permanecerá indiferente diante desses traiçoeiros? Ficará calado enquanto os perversos engolem o que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos. Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie. Seremos fisgados por anzóis e pegos nas redes enquanto eles alegram e festejam. Então eles oferecerão sacrifícios e suas redes queimarão incenso diante dela, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixará que permaneçam impunes? Continuarão a destruir crueldades das nações? Abacuque, capítulo 2. Subirei até a minha torre de vigia, ficarei de guarda ali, esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Então o Senhor me diz: escreva a minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa, com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreva o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, os arrogantes nunca descansam, escancaram a boca com a sepultura e com a morte nunca saciam. Sua cobiça ajunta muitas nações, engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficam ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências e eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos, porque saquearam muitas nações. Agora todos os sobreviventes saquearão, cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades violentas. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo? Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome, condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês e as vigias dos telhados também se queixam. Que aflições espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará as cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águias enchem o mar e a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros, vocês que os obrigam a se embriagar, pois se alegram
maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua nudez a serem humilhados. Venham, bebam, fiquem despidos e expostos, bebam o cálice do Senhor. Toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubam as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio dos campos, encheram a cidade de violência. De que vale o ídolo esculpido de mãos humanas ou imagem de metal que só engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, que dizem imagens mudas de pedra, levante-se. Acaso o ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro, prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está no santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Abacuque capítulo 3. O profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento, tanta necessidade, ajude-nos outra vez, como fizeste no passado, e tira a tua ira, lembre-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar o deserto, vindo de Edom, santo vem no monte Parã, seu esplendor envolve os céus, a terra encheu o seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol, seus raios saem das suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele, a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos, arrasa colinas antigas, deles são caminhos eternos. Veja o povo de Cusã em aflição, a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios, desviaste o mar, estavas furioso com eles. Não vinhas com tuas carruagens vitoriosas, pegaste o arco, a tua aljava, cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram tremer, as águas avançaram com violência, o grande abismo clamou, levantou bem alto as mãos, o sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilharam ao voar, tua lança reluzente faiscava, marchaste pela terra com ira, furioso, pisaste as nações, saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos, esmagar a cabeça dos perversos e os descobrir os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram com um vendaval, pisando com o povo, fosse presa fácil, marchaste sobre o mar, os teus cavalos, as águas poderosas agitam. Estremeci dentro de mim quando ouvi, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram, tremi o terror, expirarei no silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar nos lugares altos. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.